Olá, galera! Sou Isabela Vaz, professora de inglês aqui do MCA Concursos. Vou resolver hoje com vocês duas questões que têm assuntos super importantes e relevantes para a nossa prova, e recorrentes até. Então, eu tenho certeza que vocês vão entender, que vocês vão acertar essas duas questões a partir aqui do nosso raciocínio. Então, é a prova de 2016, eu vou resolver junto com vocês as questões 30 e 31. Vamos lá, então. Galera, a questão 31 trata de um assunto bem recorrente nas provas, que são os modal verbs. O que são modal verbs? Vamos lembrar aqui, ó, eu coloquei no quadro para a gente dar uma olhada, olha só. Modal verbs, galera, são verbos que acompanham verbos principais, verbos de ações, verbos de sentimentos, e eles estão ali para mexer com o significado da sua frase. Então, basicamente, a maioria de vocês vai conhecer quase todos os modal verbs que eu coloquei aqui no quadro, ó. A gente usa muito eles, na verdade. Eles são can, could, should, must, may, might, will, são os mais comuns. Qual é a ideia de um modal verb na frase? Eles expressam diferentes meanings. Só esqueci aqui do S no meaning. Vou colocar aqui na hora. Pronto. Gente, o que isso quer dizer? Que eles vão ter um valor semântico na sua frase. Quando eu falo em mexer com o significado da frase, eu falo em mexer com o valor semântico dela, que é a ideia dela. Então, os modal verbs, o mesmo modal verb pode ter vários significados diferentes, vai depender do seu contexto. E é exatamente isso que o concurso trabalha. O must, nesse contexto, está expressando uma obrigação, uma ideia de necessidade, uma ideia de proibição. Qual é a ideia que esse verbo modal está expressando ali naquele contexto? Então, olha só. Coloquei aqui para vocês exemplos de dois modal verbs em diversos contextos para a gente ver a ideia e marcar aqui do lado a ideia de vermelho. Olha só, galera, o primeiro é o may. Olha essa frase aqui, ó. Teacher, may I go to the bathroom? É uma das primeiras frases que vocês aprendem em curso de inglês. Repara que esse may, que vem acompanhando o verbo de ação aqui, go, ele vem normalmente do ladinho, né? Aqui só não está exatamente do lado que é uma pergunta e a gente tem que inverter, jogar o verbo para frente. Ele vem com o sentido de permission, de permissão. Ele vem como esse posso, professora, fazer isso? Então vem com esse valor semântico de permissão, principalmente nesse contexto. E repara que o can, que eu coloquei aqui, um outro modal verb, também pode vir nesse mesmo sentido. Ó, can I leave the classroom? Esse também posso, também com o sentido de permission. E ainda vou mais adiante, galera, a gente usa muito could também. Teacher, could I go to the bathroom? Could I drink some water? O could ainda é um pouquinho mais formal, mas também vem com esse valor de permissão que o may e o can também carregam. Então, a gente viu o primeiro contexto, tanto do may quanto do can, e o primeiro valor semântico. Vamos ver agora aqui o may nessa segunda frase, olha lá. Leve o guarda-chuva com você porque it may rain later. Pode ser que chova mais tarde. Esse pode agora não é de permissão. Eu estou falando do que pode acontecer. Então, ó, tá no sentido de possibility. É o nosso segundo valor semântico aí que o may pode exercer numa frase, tá? Olha pro can. O can aqui no meu segundo exemplo. Can you pass the salt, please? Vamos imaginar que vocês estão lá comendo, vai pedir para a pessoa passar alguma coisa na mesa para você. Você pode usar o can nesse contexto. Então, aqui, você não está pedindo permissão para fazer nada. Você está fazendo um request, que é como a gente chama pedido. Está pedindo para a pessoa fazer alguma coisa para você. É diferente de pedir permissão, que você pede autorização de alguém para fazer alguma coisa. E o can ainda desempenha dois outros valores semânticos. Olha lá. She can speak 3 languages. Agora, já está no sentido de ela consegue, ela sabe. Toda vez que está no sentido de sabe, a gente vai usar a nomenclatura de ability. Está expressando alguma coisa que a pessoa consegue fazer, tem a habilidade de fazer, tá? Então, olha só, nesse sentido de ability, não só a gente usa o can, como a gente poderia reescrever essa frase, por exemplo, parafrasear, transmitir a mesma ideia usando outras palavras, usando essa estrutura aqui, ó, to be able to. To be able to é a mesma coisa que conseguir fazer alguma coisa, então desempenha também a mesma ideia de habilidade. Como é que isso pode cair numa questão? Não só perguntando a ideia que expressa o valor semântico, como foi na nossa questão 30, mas também ele pode pedir para você reescrever a frase substituindo o verbo sublinhado, que é um verbo modal, por outro de mesmo sentido. Nesse caso, a gente substituiria tranquilamente pelo be able to, que caberia essa ideia de habilidade também. Vamos para o último sentido do can, olha lá. Texting, né, esse fenômeno de mandar mensagem, que hoje em dia é muito comum, can cause social problems. Esse can, agora tá, ó, esse vício em rede social e mandar mensagem pode causar problemas sociais, depressão, fobia social. Então, ó,
também está no sentido de possibility. Então, não me transmite uma ideia de certeza, por exemplo, mas me transmite que é possível que algo aconteça. Então, esses são os principais valores semânticos desses verbos modais. Agora, indo para a questão 30, ele pergunta exatamente isso. Ele dá um contexto que é uma mãe falando com o filho e a mãe responde, né? He, que é o tio, que eles estão se referindo na conversa, may have stayed up all night. Então, ó, ele pode ter ficado acordado a noite inteira, por isso que ele está tão cansado, está com sono. Então, esse may, a gente vai marcar gabarito letra B, a ideia de possibilidade é que ela está levantando uma possível razão por ele estar cansado e com sono, aí de acordo com esse contexto. Então, a gente vai ver que o valor semântico é letra B de possibility aí. Tranquilo, gente? Então, olha só, vamos para a questão 31. Bom, galera, vamos resolver agora a questão 31, já é sobre outro tópico, a gente pega o mesmo contexto que a gente usou para a questão 30, no mesmo texto, porém agora é um outro tópico, a gente vai falar da palavra soul. A palavra soul, galera, a gente tem que tomar cuidado como ela está aparecendo para a gente no texto. Soul pode ser uma palavra que em inglês a gente chama de palavra intensifier, que é uma palavra intensificadora. Igual o very, por exemplo, que a gente usa bastante. Como eu vou intensificar alguma coisa, em geral eu intensifico uma qualidade. Então, o soul como intensifier, normalmente ele está acompanhado de uma palavra adjetiva. As palavras adjetivas em inglês, elas têm várias terminações, vários sufixos. No caso do beautiful, por exemplo, o sufixo é o full, né? Interesting é o ing, e no bored, de entediado, é o ed. Há vários sufixos, mas o importante é a gente prestar atenção que em todos esses contextos eu estou dando a ideia de ênfase, de intensificar. Ela não é simplesmente bonita, mas ela é tão bonita, intensifiquei. Esse livro não é simplesmente interessante, ele é tão interessante, intensifiquei de novo. E eu não estou simplesmente entediada, eu estou entediada pra caramba. Então esse tão também vindo intensificar adjetivos. Agora, toma cuidado que nem sempre esse soul vai ser o intensificador, porque nem sempre vai estar acompanhado de um adjetivo. Ele pode ser, por exemplo, uma conjunção. Lembra que a conjunção é aquela palavra no meu texto que vai conectar as ideias, que vai fazer com que o meu texto não seja, na verdade, frases desconexas umas das outras. Então, as conjunções elas são necessárias para amarrar a ideia do texto, para estabelecer uma ideia de adição, de exemplificação, de contraste. Assim, as frases começam a fazer sentido umas com as outras. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó, a empresa perdeu muito dinheiro. Logo, consequentemente, vários funcionários foram demitidos. Gente, para saber o valor semântico, a ideia dessa minha conjunção, eu preciso ler a frase anterior com a frase que vem após a minha conjunção. O que vem após a minha conjunção nada mais é do que uma consequência, um resultado do que aconteceu antes, que foi a empresa ter perdido bastante dinheiro. Então, opa, já descobri o valor semântico dessa minha conjunção. Vai ser de consequência ou resultado, já que ela vai apresentar justamente a consequência do que veio anteriormente. Então, repara, aqui ela está no meio do texto, com esse valor de consequência de resultado, e não conectado a um adjetivo com essa ideia de ser palavra intensificadora. Então, ó, no nosso contexto aí na questão, aqui não está aparecendo a frase no texto, mas está dizendo, Mom, Uncle Tom looks so sleepy and tired. E ele quer saber exatamente qual é a palavra que tem o significado mais próximo de so nesse contexto. Gente, sleepy é a pessoa que está com sono. Esse Y é terminação de adjetivo. E tired igual a bored, ó, esse AD também classifica muitos adjetivos. Então, ó, voltando aqui para nossa questão, se esse so vem com ideia intensificadora de tão, já que está ligado a adjetivos, ó, much, many a gente elimina. Much, many são palavras quantifiers, vão indicar quantidade. Em perguntas, how much, how many, vem com ideia de quanto, né? Quanto de alguma coisa. Much para algo incontável, many para algo contável. Isso a gente vê numa outra aula mais a fundo. Much, many também podem ser muito, indicando muita quantidade, né? Geralmente em orações afirmativas e negativas. O such, ele normalmente vem acompanhado de as, such as, que significa tal como. Em geral, é uma conjunção de exemplificação. Então, gente, já que não está com sentido de conjunção, não é quantifier, não está indicando quantidade de nada, vamos marcar a letra D, que é o very, aí o nosso gabarito, que vai transmitir essa ideia de palavra intensificadora, esse tão, esse muito, que é o valor do nosso so aí nesse contexto. É isso aí, galera. Meu nome é Isabela Vaz, sou professora aqui do MCA Concurso e see you later.